Bom, as informações, João Pedro Melo, obviamente a gente tem muita dúvida, muita interrogação. No caso do general Eduardo Pazuello, deputado, é preciso que se diga que só pesa contra ele o fato de ter sido um péssimo ministro da Saúde, um pavoroso ministro da Saúde, talvez, não sei se o pior, mas disputa entre os piores ministros da Saúde que o Brasil já teve. Mas é isso, não há nenhuma denúncia, nenhuma suspeita envolvendo o general nessa história. Quando eu falo das interrogações e que a gente tem muitas interrogações nesse caso, é o seguinte, toda a investigação da Polícia Federal começa com muitas dúvidas. Por quê? Soltam a informação de que houve uma operação, divulgam-se os nomes dos alvos, a gente fica sabendo que teve busca e apreensão aqui, que teve ordem de prisão acolá, a gente ouve, olha, houve uma tentativa, houve um complô, houve plano para dar um golpe, mas para a gente poder usar as palavras que a língua portuguesa criou para definir cada ação, plano de golpe, orquestração, complô, tudo isso a gente precisa entender qual é o conjunto de fatos que autoriza o emprego dessa definição. Então vamos lá. Se numa troca de mensagens, os generais falaram sobre o desejo que eles teriam de ter um outro presidente, o desejo de que eles teriam de que o presidente Lula fosse, sei lá, sofresse um atentado, é diferente deles combinarem um plano. É lamentável, é pavoroso, é horrível imaginar que duas pessoas, ou três ou quatro pessoas, conversem sobre o desejo de morte de alguém. Agora, é preciso a gente ter, e a gente vai ter, e a Polícia Federal vai mostrar, tem que mostrar, para que a sociedade saiba e para que o processo possa caminhar, precisa ter o conjunto de fatos. Então, eles se reuniram, eles discutiram, então você vai para cá, você vai para lá, houve realmente um plano. Porque na Lava Jato foram feitas várias afirmações e o que aconteceu com o tempo? Os processos caíram. Algumas pessoas tinham codinome. Neste caso, dizem que Lula, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes eram tratados até por codinomes, para não identificar que eles eram os alvos. Na Lava Jato, várias pessoas que eram beneficiárias ou afirmava-se que eram beneficiárias de propina, tinham codinome também. E foram todas absolvidas depois por falta de prova e tal. A gente não quer que isso aconteça com uma denúncia tão grave, que é muito mais grave você agredir o Estado Democrático de Direito, você pensar num golpe de Estado, inclusive envolvendo assassinato de autoridades, do que um caso de corrupção. Agora, é de se perguntar o seguinte, nem o Nicolás Maduro, que é um criminoso, Nicolás Maduro, que fraudou as eleições, saiu matando líderes políticos. E olha que tem caso de morte lá. Como é que se poderia imaginar o Brasil parando em pé com o assassinato de um presidente, o assassinato do vice, o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal? O Brasil se transformaria no pior exemplo do mundo de ditadura, de uma hora para outra. Então, a investigação tem que acompanhar, tem que ser muito cuidadosa. Malucos são aqueles que fazem coisas isoladas até a hora que viram um complô e aí deixa de ser maluco, ainda que a gente considere o plano uma loucura. Essas pessoas têm que ir em cana. Então, precisamos acompanhar isso com muito cuidado e a gente vai acompanhar a nossa equipe de reportagem em Brasília, trazendo para você as últimas informações. Agora, voltando aqui para o G20, Sandro, Débora, ouvinte querido, ouvinte querida, o G20, todo ano, ele tem um objetivo, produzir uma declaração. A declaração dos chefes de Estado. Isso acontece desde o início do G20. E essa declaração dos chefes de Estado tem por objetivo dar um norte, dar um guia, sugerir para onde as nações querem que a gente olhe, quais são os desafios do mundo. E é muito importante que isso aconteça. Toda declaração multilateral, toda declaração da ONU, do G20, do G7, não importa. Ela é um conjunto de compromissos, no fundo um conjunto de promessas que podem acontecer ou podem não acontecer. A experiência não é boa para essas declarações, porque a maioria das declarações termina em nada.
vamos enfrentar a desigualdade de gênero. Quando você vai ver, já teve declaração assim, do G20 não aconteceu nada, não mudou nada. A gente quer que não tenha o mesmo destino deste ano. Mas vamos ouvir o que disse o presidente Lula ao abrir a Assembleia, né, o encontro dos países do G20 ontem, porque ele disse algo que eu acho que a gente tem que pensar e tomar muito cuidado. A gente tem o que disse o presidente. Vamos lá? Estive na primeira reunião de líderes do G20 convocada em Washington no contexto da crise financeira de 2008. 16 anos depois, constato com tristeza que o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenômenos climáticos extremos mostram seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. A desigualdade sociais, raciais e de gênero se aprofundam na esteira de uma pandemia que ceifou mais de 15 milhões de vidas. Então, o presidente, ele fez uma série de afirmações, mas a afirmação mais importante que ele fez, e eu acho que a gente tem que refletir sobre ela, ele esteve num encontro do G20 em 2008 e o mundo, de lá para cá, nesses últimos 16 anos, está pior. E o mundo está pior. Ele começou a falar sobre o assunto. Se a gente comparar, veja, tudo isso para escorar uma discussão sobre uma aliança para combater a fome, o que é muito importante. Quer dizer, não vamos discutir o mérito da proposta, que é o combate à fome. 700 milhões de pessoas que passam fome, que têm um grau de desnutrição e que a razão principal para que isso aconteça é guerra. A razão principal é guerra. 60% dos casos de fome tem a ver com guerra. Não tem a ver com falta de recursos de um país. Não tem a ver com a escassez de produção de alimentos. Tem a ver com falta de acesso à comida por guerra. Deliberadamente. A gente pode imaginar nos estereótipos aquela pessoa, uma criança, sentada no chão, com um pratinho de comida vazio e que as pessoas de forma insensível deixem essa criança sem comida. Não é isso que acontece no mundo. O que acontece no mundo são acampamentos, refugiados, pessoas perseguidas e a guerra produzindo a fome como um objetivo. A fome não é apenas um subproduto. A fome é um objetivo em si. Mas isso não autoriza a gente a dizer que o mundo hoje, em 2024, é um lugar pior do que era em 2008. E eu trouxe alguns indicadores, eu fui pesquisar, para a gente poder refletir e ver se faz sentido. A taxa de desemprego no mundo segue estável de 2008 para cá. Mas em alguns lugares, muitos lugares, por exemplo, África caiu muito, Estados Unidos caiu, Brasil caiu. A taxa de alfabetização subiu, dados da Unesco. Ou seja, o número de pessoas alfabetizadas na proporção com a população aumentou. Não é que aumentou apenas porque a população aumentou, na proporção percentual. O acesso à informação. Em 2008, 23% das pessoas tinham acesso à internet. Pensa que isso não é libertador? O fato de poderem se informar, hoje, 63%. A esperança de vida subiu. A pobreza, que o presidente cita e que está por trás da fome, cerca de 700 milhões de pessoas, em 2008, era mais do que o dobro. Era mais do que o dobro. Pessoas que ganhavam até $1,90 por dia viviam com esse valor. Era mais do que o dobro. 1 bilhão e 800 mil pessoas na época. O PIB global, em 2008, era 61 trilhões de dólares. Ele subiu de lá para cá 63%, enquanto a população aumentou 18%. Vamos olhar para as crianças? E eu separei aqui uns dados que têm a ver com crianças, as folhas ficam voando, mas os dados estão aqui. Então, subnutrição. 17% das crianças eram subnutridas no mundo em 2008. Hoje, 9,8%.
Desnutrição aguda infantil era 9%, hoje é 6%. Estou me referindo aos dados de 2008 e hoje, segundo o presidente, um mundo pior. Mortalidade infantil era 62 mortes por 1000 nascimentos, hoje 37. Quando a gente pega as crianças com baixo peso para a idade, caiu também. Então, existem vários indicadores. Número de conflitos no mundo, o presidente disse que é maior hoje do que era em 2008. É verdade, mas é o mesmo número de conflitos que havia em 2015. Ou seja, se a gente comparasse com 2015, seria o mesmo número de conflitos. Aí a gente fala, mas a gente tem a Ucrânia, a gente tem faixa de Gaza, mas a gente tinha a Síria. Então, é importante que a gente olhe para o mundo sem o pessimismo. Veja bem, o pessimismo é olhar para o cenário dos números reais e adotar a pior interpretação. Também o otimismo do tipo, a vida é bela, não há nada que a gente precise consertar, também é uma bobagem. Mas a gente tem que trabalhar com um grau de realidade firme. Não invalida a proposta do presidente, não invalida a decisão do G20 de olhar para a fome como um problema. 700 milhões de pessoas, é claro que é um problema. Mas aí a gente olha e faz a condenação daquilo que até hoje resolveu uma parte desse problema, que é a economia de mercado, que é o capitalismo. Porque essa visão e essa afirmação de que nós estamos piores é para dizer, como tem mais capitalismo no mundo, temos um grande problema, é um acréscimo do problema. Visão de esquerda, errada. Pode ser de esquerda certa, mas essa visão está errada. O mundo é hoje um lugar melhor do que era antes. Existem problemas horrorosos que a gente não tinha e existem soluções extraordinárias que a gente também não tinha. A produção de alimentos, conquistas incríveis, entre outras coisas, graças ao Brasil, graças à Embrapa, graças ao campo brasileiro. Então, precisamos tomar muito cuidado para não aderir à ideia de que vivemos um momento horroroso, o pior tempo de todos os tempos e que está tudo perdido e que se a gente não fizer o que eu estou aqui propondo, o mundo estará perdido. Não é assim. O mundo é um lugar melhor, o Brasil é um lugar melhor, com todos os desafios que a gente tem na área de segurança, que esse governo faz muito pouco, mas temos avanços. Vamos olhar para os avanços para registrar, vamos olhar para os nossos desafios para enfrentar, mas não vamos concluir que a gente está perdendo a batalha da civilização. A civilização tem mostrado que a sociedade está avançando sim. Nós temos conquistas, temos muito a fazer, mas a gente conquistou bastante. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto. E